Artemas e Artemos aqui da Embaixada. Eu estou aqui finalmente para poder gravar a parte 2 do vídeo da Artemis. Tem a parte 1 aqui no canal, caso você queira saber como foi a Artemis ali no pós-crise. Então mais ou menos de 1995 ou 94 até 2002. Porque depois de 2002 ela continuou a mesma coisa e não teve nada muito novo para se acrescentar. Mas o vídeo tá aqui, tá bem completinho, eu explico exatamente como a Artemis surgiu. E aqui, essa parte 2 pode ser um vídeo bem independente, já que essa Artemis, ela recebeu um sobrenome, que agora o nome dela é Artemis Grace, e ela não é nada igual à versão do pós-crise. Mas ainda assim, vale a pena conferir para você ter uma experiência completa da personagem. E assim, antes de começar o vídeo, eu falo bastante, tá? Então caso você não tenha saco para me ouvir no começo do vídeo, porque é alguma coisa que as pessoas reclamam bastante, que eu demoro para chegar ao ponto, o vídeo tá dividido em capítulos. É só clicar no capítulo onde começa. Eu sempre coloco introdução, começo. Então, pode pular aqui a parte que eu falo bastante. Porque eu gosto de falar, gente. Me deixa, é meu jeitinho. Bom, eu demorei pra gravar esse vídeo única e exclusivamente porque eu sou uma vagabunda preguiçosa. O que acontece é que eu comecei a assistir BBB e Heated Rivalry. E aí minha mente simplesmente foi abduzida por futilidades e romance gay de jogadores de hóquei. É isso. Comecei a ler os livros, inclusive. Tá sendo uma experiência. É um soft porn bem bom mesmo. A série, o livro é bem porn mesmo. Enfim, então basicamente essa aqui é a resposta do porquê que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo. Porque eu fiquei viciado na Ana Paula Renault, alugando um triplex na cabeça da Trindade. E porque eu estou viciado em gays não assumidos, jogadores de hóquei extremamente gostosos e peitudos. Recomendo as duas coisas. Eu nunca escondi que meu cérebro é bem liso e eu sou extremamente fútil. Então sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Themyscira. Na situação de hoje, quem é? Artemis de Banamigdal, parte 2, o remix. Vamos continuar a partir do Rebirth. Bom, se você já viu alguns vídeos aqui meu e você não conhece nada de Mulher Maravilha ou do universo da DC, em 2011 foi lançado Os Novos 52, e ele simplesmente apagou tudo das histórias de todos os personagens, começando tudo então do zero. E é claro que o mesmo aconteceu com a Mulher Maravilha. Todas as histórias dela foram apagadas e eles começaram ali uma nova origem pra ela. Agora ela era filha de Zeus, e tudo que tinha escrito de 1987 até 2010 foi simplesmente apagado. E com isso, a Artemis foi embora junto, realmente. Então, a Artemis só voltou a aparecer lá em 2016 na HQ do Capuz Vermelho e os Foras da Lei. Ela ficou 5 anos ali congelada sem ter nenhuma menção dela e nem das Amazonas de Banamigdal. Isso foi um pouquinho complicado, mas enfim, vambora. Mas antes de vermos a Artemis ali com os Foras da Lei, vamos primeiro saber como ela entrou nas Banamigdal e como foi o seu passado, como foi a criação de Artemis Grace. Aliás, caso você não saiba o que é Banamigdal, tem 2 vídeos aqui no meu canal contando a origem delas. Eles não têm muitas visualizações, então eu recomendo para que vocês assistam lá, porque eu não vou aprofundar as Banamigdal aqui nesse vídeo, já que eu tenho 2 vídeos exclusivos para eles, como era no pós-crise e como é no Rebirth até os dias de hoje. Vai lá dar uma assistidinha pra você entender um pouquinho mais da contextualização das Banamigdal. Bom, diferente da Artemis lá do pós-crise, aqui ela não é egípcia. Lá em Artemis Procurada, uma one-shot lançada em 2022, nós temos um pouco do passado da Artemis. Eu vou abordar essa one-shot mais pra frente aqui no vídeo, mas aqui eu quero focar mais na história da Artemis e como ela virou essa amazona tão fodona que ela é hoje em dia. Nessa HQ nós somos situados de que ela é filha de 2 soldados do exército americano. Eles acabaram ensinando a Artemis a lição mais importante do core dessa personagem, que é a lealdade em servir outras pessoas, como o trabalho de servir e ajudar é o trabalho mais nobre que você pode fazer. E isso vai ferrar bem ela no futuro, mas calma, a gente já chega lá. E infelizmente em uma missão do exército, os pais da Artemis acabam morrendo e ela é criada ali pela sua avó, até chegar mais ou menos ali na sua adolescência, entre 15 e 14 anos. E aqui infelizmente vai ser na base do chute mesmo, porque diferente da Yara, que tem ali a menção que ela voltou para o Brasil com 21 anos, ou a Lizzie, que atualmente tem 20 anos no futuro da DC, nessa história da Artemis não é mencionado exatamente quando ela vai para as Banamigdal, e então fica meio complicado. Eu vou chutar aqui que a Artemis tem por ali pelos seus 21 anos também, enquanto ela tá adulta, mas não tem como a gente saber, porque não tem uma fonte de informação certa da idade dela. Bom, a gente não tem muitas informações de como a Artemis tomou conhecimento sobre as Amazonas de Banamigdal, mas depois que a sua avó acabou morrendo, ela não tinha mais ninguém pra prender ela ali nos Estados Unidos, então ela acabou procurando essas Amazonas e acabou se juntando a elas. A gente também não sabe exatamente como é que ela fez o teste pra entrar nas Amazonas de Banamigdal. Então, depois de se juntar às Amazonas ali de Banamigdal, eu
imagino que com seus 16 anos, ela acabou se envolvendo com Áquila. Eu já apresentei a Áquila nos 2 vídeos das Amazonas de Banamigdal, mas eu vou apresentar ela aqui também para caso você queira conhecer. A Áquila não era só uma amiga da Artemis, ela também era a sua namorada. E quem disser ao contrário, não vai acontecer nada, na verdade, porque já é canônico. A Mulher Maravilha mesmo disse que elas são namoradas, então assim. E eu tô dizendo isso porque tem muita gente que acha que elas eram só boas amigas. Gente, isso aqui não é o olhar de boas amigas não, sapatonas. Artemis leva muito a sério o trabalho de Shintar, que é basicamente a Mulher Maravilha, só que das Amazonas do Egito. E pra você se tornar essa tal de Shintar, você precisa passar por diversas provas que ninguém sabe quais são. Simplesmente porque você é raptada pelos deuses egípcios e você fica lá na esfera dos deuses por muito tempo. Até hoje é um grande mistério de como é esse teste pra você virar a Mulher Maravilha das Amazonas egípcias. Enfim, a Artemis queria muito ser a Shintar, mas ela sabia que a Áquila seria escolhida. Então, ela ainda assim tenta burlar um pouco ali as regras pra poder ser escolhida como a campeã dos deuses egípcios. Ela acaba invadindo a sala dos armamentos pra tentar roubar o arco de Ra, que é basicamente uma relíquia extremamente poderosa de destruição em massa. E é também a arma que é usada ali pela Shintar, normalmente. É complicado. E aqui é tudo na base da suposição mesmo, porque os roteiristas simplesmente despejaram isso na nossa cara e foram embora. Nunca mais trabalharam isso, nem o conceito de Shintar, então fica bem difícil. Mas enfim, a Shintar consegue basicamente manipular ali o arco de Ra, que é como se fosse o laço da Mulher Maravilha, só que aqui é um arco de fogo, extremamente forte. Mas é aqui que a deusa do armamento, a Nephthys, aparece e impede que a Artemis encoste no arco, porque algo que eu expliquei lá no meu vídeo das Amazonas de Banamigdal parte 2 é que se você não tiver uma permissão divina, ou se você não for a Shintar, o arco simplesmente vai te transformar em um churrasco vivo. É basicamente o que quase acontece com a Artemis aqui, mas a deusa impede que ela toque no arco, então é isso, a Artemis não queimou. Ainda, pelo menos. E também tem um detalhe que aqui, na sala de armamentos, nós podemos ver diversas armas que nunca foram abordadas nas histórias da Mulher Maravilha, ou das Banamigdal. Isso, pra mim, é um grande erro, porque todas essas armas são incríveis. E a gente consegue ver ali também a Mistress, que é o machado de guerra da Artemis, mas a gente já vai falar sobre ele também. Aqui, a deusa Nephthys explica pra Artemis que ela não pode pegar o arco de Ra, porque simplesmente não é você que escolhe a sua arma, e sim a sua arma que te escolhe. Bom, voltando então para aquele teste da Shintar, a Artemis tem certeza de que a Áquila é a mais apta para ser a Shintar do seu povo. Apesar de que a Áquila fica meio assim, eu não quero não. E assim que ela fala que não quer, ela é raptada pelos deuses para poder fazer o teste. E ela aparentemente passa. E aqui a Artemis fica procurando a Áquila por muito tempo. E pelo que ela diz, passaram-se semanas. É claro que o tempo na esfera dos deuses passa muito diferente do que no mundo real. Mas ainda assim, você ficou sumida por semanas. Então não parece que é um teste tão fácil assim para você se tornar a Shintar. Mas como eu falei, a gente não sabe o que acontece. Fica na suposição mesmo, fazer o quê? E o que acontece? Depois que a Áquila virou a Shintar, ela recebeu o arco de Ra e ficou muito ocupada fazendo algo tipo insira aqui, porque nunca foi mencionado o que ela fez de fato. Aparentemente, ela começou a liderar as banas, mas isso também não foi mostrado. E aí a Artemis ficou assim, porra, tô sem chá de buceta, não tem mais nada pra mim aqui em Banamigdal, vou embora. E ela simplesmente abandona a tribo. E depois de se ausentar por um tempo, a Artemis volta para Banamigdal, pois Kurak, que era a nação vizinha, estava invadindo. Tudo está em chamas. Áquila foi quem liderou o ataque, usando o arco de Ra. Ela atacou não só os invasores, mas também o seu próprio povo. Acontece que mesmo a Shintar tem que ter ali uma força de vontade maior do que a do arco. Se essa campeã não tiver uma força de vontade equiparada ao do arco, ele vai tomar controle de tudo. E basicamente o arco é uma arma de destruição em massa. Então ele vai fazer com que você mate Deus e o mundo. Todo mundo que estiver na sua frente vai infelizmente sofrer. E é o que acontece com a Áquila. E como ela estava instaurando um caos deliberado, a Mulher Maravilha apareceu para poder impedir que a Áquila causasse mais destruição e ficasse cada vez mais fora de controle. Bom, a Artemis não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo aqui, então ela decide se voltar contra a Mulher Maravilha pra proteger a sua ex-namorada. Não sei, elas não chegaram a terminar de fato. Enfim, a sua namorada à distância. De toda forma, a Artemis sai ali no palco com a Mulher Maravilha, ela não vai aceitar que a Diana acabe derrotando ou matando a Áquila. E eu acho interessante a forma que a Artemis lida com a Diana por aqui. Ao que tudo indica, a Artemis é muito mais nova do que a Diana, diferente lá do pós-crise, que aparentemente elas tinham a mesma idade. E a Artemis também reconhece a autoridade da Diana e de seu título como princesa de Temícera. Então não chega a ser bem uma rivalidade, igual lá no pós-crise, quando elas se viram pela primeira vez. Bom, mais pra frente elas vão acabar tendo uma rivalidade tão chata. Na verdade é só a Artemis que vai ter uma rivalidade, mas enfim, vamos seguir. Porém, depois de um tempo, a Mulher Maravilha explica e mostra que a Áquila está realmente possuída pelo arco. Então aqui as duas acabam se juntando e acabam, infelizmente, matando a Áquila. E mais um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês, o arco de Ra também tem um poderzinho extra. Ele consegue reviver a sua usuária.
história. Mas a gente vai falar disso já já, peraí. Bom, durante a luta, o arco acabou se perdendo, a Artemis e a Diana acabaram achando ali que os deuses tinham recolhido ele de volta. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu, ele acabou sendo roubado, o que não faz muito sentido, porque quem conseguiu roubar esse arco sem pegar fogo? Pensei nisso agora, isso não tava no roteiro. Enfim, é quadrinho, gente. É lúdico, é lúdico. Abraço, Camp. E a morte da Áquila aqui, inclusive, é uma boa referência à morte da Artemis, que eu contei lá no primeiro vídeo, quando a Artemis morre nos braços da Diana e devolve o título de Mulher Maravilha. Aqui é quase a mesma coisa, a Áquila morre passando o título de Shintar para a Artemis, o que também não faz muito sentido, porque a Artemis não passou pela prova para se tornar a Shintar. Provavelmente, lutando e derrotando a Shintar anterior, você pega o título. Não sei, a gente tá supondo aqui. A gente tá trabalhando com o lúdico, não vamos esquecer disso. E depois da morte da Áquila, Artemis não tem mais nada pra fazer em Bana Migdal. Então ela acaba indo para a cidade do Cabo, na África do Sul, onde ela vai atuar como uma enfermeira da Cruz Vermelha. Não temos muitas informações do que tá acontecendo aqui, mas basicamente um alien aleatório começou a atacar essa cidade e a Artemis acabou se envolvendo ali pra poder proteger as pessoas. E foi aqui que ela foi escolhida. E no meio do caos, a Artemis acaba lembrando das palavras de Nephite, a deusa que salvou ela de ser torrada pelo arco de Ra. Quando ela estivesse pronta, a sua arma escolheria ela, e é aqui que a Mistress escolhe a Artemis, um machado de guerra gigantesco que dá muita personalidade pra Artemis. E foi uma das poucas adições que eu gostei aqui na Artemis do Rebirth. Mas enfim, vambora. E é aqui então que elas entrelaçam ali as suas almas, uma coisa meio Soul Eater, caso você já tenha assistido. É a Maca e o Soul, que o Soul é a foice e a Maca a usuária, e aí eles têm um link de alma. É basicamente o que acontece com a Artemis e a Mistress. A Mistress, inclusive, tem ali a sua própria consciência, ela é uma deidade mais ou menos, enfim, eu não vou abordar muito disso aqui, porque eu simplesmente fiquei com preguiça de ler essa parte. Capuz Vermelho e os Faras da Lei foi uma coisa muito difícil de eu ler. Enfim, vambora. E depois de ter sido escolhida pela Mistress, a Artemis voltou a ser uma amazona, mas de uma forma muito mais renegada, e sem muita explicação, ela acabou entrando em uma missão para buscar o arco de Ra. Provavelmente deve ter sido a Mistress que falou assim, bicha, vai atrás do arco, que isso é perigoso, tá por aí, o que também não faz muito sentido, porque como eu falei, se você não tem a permissão dos deuses e você não é a Shintar, o arco te queima. Então que medo é esse de pegarem um arco? Enfim, trabalhando com o lúdico, foca no lúdico. Bom, e aqui ela traça ali um caminho até o arco de Ra, e ela descobre que está com Máscara Negra, porque ele quer usar ali uma grande arma pra destruir tudo. A Artemis acha que é o arco, mas na verdade é o Bizarro. Temos toda ali a situação deles, formando uma equipe bem bonitinha, inclusive. Eu gosto bastante da equipe do Capuz Vermelho e os Faras da Lei, mas ainda assim não é o tipo de HQ que eu gosto de ler, né? Foi difícil, como eu já falei. Mas ainda assim, eles funcionam muito bem como uma equipe. Palmas para Capuz Vermelho e os Faras da Lei. Pelo menos quando a equipe tá mirradinha só nos três. Quando começa a crescer muito, fica tão chato, mas enfim. Bom, e seguindo isso aqui, seguindo os rastros, então, do arco de Ra, ela, o Jason e o Bizarro acabam caindo ali em Kurak, onde a Artemis, exclusivamente, é resgatada por Áquila, que tava morta até então, mas ela voltou à vida. E não é nenhuma surpresa pra gente, porque eu já expliquei que o arco tem a possibilidade de reviver o seu usuário antigo. E foi o que aconteceu com a Áquila. E é claro que a Artemis aqui, sem conseguir resistir a um chá de buceta, acaba aceitando voltar para Bana Migdal e se unir contra Kurak mais uma vez. Porque, como eu falei, Kurak e Bana Migdal sempre estão em guerra. Sempre estão em guerra. É o plot favorito dos roteiristas. E, eventualmente, ela acaba entrando ali numa guerra com Jason Todd e Kurak também. Mas, eventualmente, ela descobre que a Áquila estava possuída de novo e que, dessa vez, a Shintar que estava instigando a guerra. Não era Kurak que estava atacando. Então, pela primeira vez, Bana Migdal foi a errada da situação. Kurak só tava se defendendo. Enfim, não quero muito abordar essa coisa aqui não, porque eu acho, na verdade, essa intriga de Kurak e Bana Migdal tão chata. Enfim. E aí aqui temos, de fato, todos os Foras da Lei lutando contra a Áquila, usando o arco, inclusive. Então tem o Jason Todd, o Bizarro e a Artemis ali saindo no pau contra a Áquila. E aqui a gente tem uma cena foda pra caralho. Gente, é sério, essa cena é incrível, muito boa mesmo. A Áquila começa ali a carregar, então, o seu tiro com o arco, que é uma bola de fogo gigante, e a Artemis sozinha, usando a Mistress, é claro, acaba interceptando esse tiro e salvando todo mundo que tá atrás dela. Gente, eu, obviamente, sou gay. Acho que tá claro isso. Mas eu nunca fiquei com tanta vontade de dar pra uma mulher antes. Artemis, mulher, você é tão gostosa. Enfim. E para derrotar a Áquila, a Artemis pega o arco de Ra que tinha caído. E essa cena é mais foda ainda. Tem momentos ali nas HQs do Capuz Vermelho e os Faras da Lei que são impecáveis. A Artemis pegando o arco de Ra e carregando 3 flechas contra a Áquila. Nossa senhora, isso é incrível. Isso é muito bom. E aqui a gente tem mais uma referência às HQs lá do passado. Mais especificamente a edição 35 de Mulher Maravilha do pós-crise.
15. Nessa edição, a Diana acaba derrotando a Shintar, e antes da mesma explodir, a Mulher Maravilha contém a explosão com o Laço da Verdade e o Caduceu de Hermes. Aqui vai acontecer basicamente a mesma coisa, a Aquila tá prestes a explodir, mas quem impede que essa explosão destrua tudo é o Bizarro, que leva ela lá pro céu e ela explode pra lá. E uma supernova tão bonita, enfim. E é claro que depois disso, a Artemis acaba abandonando as bandas de novo e vai ficar ali com o Jason e os foras da lei. Porque, né? Ajudar as irmãs pra quê? Vambora. E os meus 2 centavos sobre essa HQ do Capuz Vermelho e os Foras da Lei é que assim, gente, a Artemis e o Jason não são um casal, tá? Isso aqui é interessante de se dizer porque vira e mexe, a Artemis é reduzida como a crush do Jason Todd. Isso aqui vai especialmente pra minha amiga Gabriela, que gosta muito de chipar esse casal, que é muito ruim. Esse casal é horrível. Nem eles se gostam. Eles só se beijaram 2 vezes. Uma vez porque a Artemis achou que seria a última vez que ela veria o Jason, e depois, mais pra frente no futuro, eles se beijaram de novo, e a Artemis simplesmente disse que era a mesma coisa que beijar o seu irmão. E como ela não é uma Lannister, e não veio de Game of Thrones, e não apoia o incesto, ela acabou não querendo ficar mais com o Jason. Então é isso. Eles não são um casal, eles não se gostam, isso foi só 2 beijinhos. E foi 2 selinhos só. Foi nem um beijão cinematográfico. Então, é isso. Jason Todd e Artemis não são um casal. Eles são mais irmãos do que um casal. É isso. Mas você ainda pode shippar. Igual a Gabriela. Beijo pra Gabriela, inclusive. Ela que narrou o começo do vídeo de Mulher Maravilha e Histórias Amazonas, inclusive. Caso você não tenha assistido, vai lá ver. Tá tão bom. Gostei tanto desse vídeo. E não tem nada de view. Vai ajudar o Dedé. Bom, mas eles funcionam muito bem como uma equipe. E como eu falei, se fosse só os 3, só a Artemis, o Jason e o Bizarro, durante todas as 55 edições torturosas que eu tive que ler, seria uma boa história. Eu gostaria muito de ver mais deles só entre eles 3. Mas a equipe vai crescendo, aí entra Estelar, aí entra um monte de personagem aleatório que não é bem desenvolvido, e aí a história acaba ficando chata mesmo. Mas o começo de Capuz Vermelho é muito bom. Até ali a edição 15 é uma boa história. Bom, e nós vamos ver a nossa menina de novo lá na edição 52 de Mulher Maravilha do Rebirth. Finalmente ela aparecendo nas HQs da Mulher Maravilha, né? Porra! E o que eu tenho pra dizer da Artemis aqui é que ela ficou muito chata. Nossa senhora! Ela tá insuportável. A Diana não pode falar nada, que ela age como uma adolescente birrenta e começa ali a falar que ela é muito melhor do que a Diana. Ai, porque as temissirianas são tão boazinhas e nós de Paul somos tão insuportáveis. Puta que pariu. Simplesmente é uma personalidade chata de se acompanhar. Muito diferente da Artemis lá do pós-crise, que também tinha os seus embates com a Diana, mas ainda assim sabia conviver com ela. Principalmente depois que ela virou Mulher Maravilha, as duas ainda mantinham uma relação de respeito bem grande. E ainda assim mantinham uma rivalidade, que era bem gostosa de ler. Completamente diferente daqui. Porque aqui, a Artemis é uma adolescente extremamente mimada e chata. Nossa, ela reclama de tudo. Puta que pariu. De toda forma, a Diana e a Azteca aparecem informando que a Atalanta está em um conflito com Tezcatlipoca. E caso você não saiba, a Atalanta é uma das fundadoras de Bana-Mighdall junto com Antíope. E as duas são tias-avós da Diana. E aí é por isso que ela foi pedir ajuda pra Artemis, já que a Artemis conhecia bem ali a lenda das fundadoras de Bana-Mighdall. Bom, a Artemis aceita então ir junto com a Diana e a Azteca para poder salvar a rainha fundadora. E ela também está com o Arco de Ra. Desde o último encontro com a Áquila, o Arco de Ra ficou com a Artemis. Mas ela não consegue usar ele direito. Quando ela invoca o arco, ela começa a pegar fogo. E eu não entendi exatamente o porquê que isso tá acontecendo, sendo que ela usou antes. E atualmente ela é a Shintar. A Áquila passou o título de Shintar para ela, mas ela não é reconhecida como Shintar pelo arco? Eu não entendi exatamente isso aqui. Provavelmente o roteirista de Mulher Maravilha que fez essa história não leu Capuz Vermelho. Não vou culpar ele, inclusive. E como a Artemis não está conseguindo usar o arco de Ra porque ela se queima toda hora, a Azteca tem a ideia de canalizar o poder do seu capacete com o Laço da Verdade da Diana e as 3 empunharem o arco de Ra. E assim elas conseguem derrotar o Tezcatlipoca e voltar com a Atalanta para Bana-Mighdall. E chegando em Bana-Mighdall, elas percebem que agora tem uma nova rainha regente, que no caso é a Faruka. E ela testa ali a lealdade da Artemis, mandando ela diretamente para a linha de frente ao lado de Rustan, que é um ex-residente de Kuraki que quer se vingar ali. Então, mais uma vez, as Bana-Mighdall estão entrando em um conflito contra Kuraki, onde a Artemis vai liderar o ataque. E eu simplesmente amo a Artemis na linha de frente, porque olha aqui o Double Biceps da mamãe. Eles são intactos. Gente, eu nunca tive tanta vontade de dar pra uma mulher antes. Que é isso? Eventualmente, a Mulher Maravilha interfere nessa guerra e acaba lutando ali contra a Artemis. Ela acaba usando o Laço da Verdade como a perfeição dourada e acaba fazendo com que a Artemis recue e não siga o caminho da guerra. Então as duas acabam se aliando contra Rustan. E até que é uma luta interessante, é uma açãozinha bem divertida. As duas ainda têm uma boa ideia de usar o arco de Ra contra o Rustan. Acontece que é piada. Virou piada, meu parceiro. Porque basicamente o arco é simplesmente destruído no meio pelas lâminas flamejantes do Rustan. Gente, isso não era uma arma ancestral e dos deuses? Ele foi destruído como se fosse um palitinho. Estamos trabalhando com lúdico. Eu tô esquecendo que a gente tá trabalhando com lúdico aqui. Mas é claro que eventualmente o bem acaba vencendo e a Diana usa a perfeição dourada novamente no Rustan. E aqui o vilão acaba se rendendo e contando que ele só estava usando as Bana-Mighdall para conseguir uma vingança. Fazendo assim então com que a guerra parasse e a Atalanta
começasse a co-governância junto com a Faruka. E assim, a Artemis é finalmente consagrada como a campeã das Bana Migdal. Acontece que ela não volta a usar o título de Shintar, o que, sinceramente, é um belo de um desperdício. Mas é isso, né? Acabou aqui o título de Shintar e todo o resto do conceito das Banas. Fica pra próxima, né? Vambora. E uma leve curiosidade, no final dessa pequena saga, a Diana acaba presenteando a Artemis com o Laço da Submissão, que agora ele virou a Promessa Dourada. O Laço da Submissão era o laço da Superwoman, que fazia parte ali do Sindicato do Crime da Terra 3, mas não significa muita coisa. É um conceito bem legal, é um laço cheio de espinhos, é extremamente belo, e seria interessante ver a Artemis usando ele como... Tudo o que acontece com Mulher Maravilha, isso foi esquecido. Igual as armas das Bana Migdal, igual as histórias das Bana Migdal, é realmente bem deprimente. Inclusive, alguém falou no meu Twitter que dava pra fazer um vídeo só falando sobre conceitos esquecidos da Mulher Maravilha atualmente. E esse seria um deles. Enfim. Bom, a Artemis volta a aparecer em outras histórias também, como por exemplo, indo atrás da Yara Flor aqui no Brasil em uma missão das Banas, para poder passar o facão na nossa menina. Mas eventualmente ela acaba encontrando a Cassie, acaba conhecendo a Yara, percebe que a Yara não é uma ameaça e acaba deixando a nossa meio indígena livre. Mas como isso não acrescenta muita coisa no vídeo, eu não vou me aprofundar nisso não. Vamos direto então para a edição 784 de Mulher Maravilha, que foi lançada lá em 2022, pouco antes do julgamento das Amazonas. E essa história é extremamente importante, porque aqui temos uma reunião entre as primeiras Amazonas nascidas, que são Hipólita, Antíope e Atalanta. Elas fazem um pacto com Artemis, onde a nossa Ruivinha Bombom seria encarregada de envenenar a Hipólita, para que ela pudesse acessar o Olimpo e agir como uma força divina que vai proteger as Amazonas. Então ela seria meio que a deusa das Amazonas, mas não exatamente a deusa das Amazonas, porque as Amazonas são de Artemis. É complicado. Eventualmente, durante o julgamento das Amazonas, é um grande mistério para saber quem foi que matou a Hipólita. Mas eu tô aqui resumindo tudo, então já contei que foi a Artemis. Mas quem acaba descobrindo isso é Cassie Sandsmark, que faz ali uma puta de uma investigação e acaba descobrindo que quem foi a responsável pela morte da rainha Hipólita foi a nossa Ruivinha Bombom. Por conta disso, a Artemis ajuda ali a conter o caos que estava escapando do Portal do Destino, que era o grande plot dessa saga, mas no final ela acaba fugindo, e claro, ela está com a mente completamente perdida. Inclusive, ela agora tem um brilho rosa saindo da mão dela. Se você parar pra pensar, a Artemis virou basicamente a Gwen Tennyson, de Ben 10, supremacia alienígena, porque ela tem um rabo de cavalo e tem poderes rosas na mão, que é magia. Enfim. Minha mente funciona de formas diferentes. Vambora. E enquanto ela foge, ela acaba se culpando pela morte da Hipólita, mesmo que tenha sido algo que elas combinaram antes. Mas ainda assim, isso fere a honra da Artemis. Não foi uma morte em combate, foi uma morte, na verdade, bem da covarde. Ela matou uma igual com veneno. Mesmo que tenha sido combinado, isso ainda fica assombrando a mente da Artemis, porque ela não pode falar pras pessoas que isso foi tudo combinado. Então a honra dela foi completamente destruída entre as Amazonas. Tanto que nessa one-shot de Artemis Procurada, ela é caçada pela Dona Troy e pela Cassie Sandsmark. A Cassie querendo entender o porquê que a Artemis matou a rainha Hipólita e a Dona querendo se vingar mesmo. É ali na base de passar o facão no pescoço da Artemis, né? Porque como sempre a gente vai tratar as Amazonas como esses seres extremamente sanguinários que resolvem tudo na base da lâmina. Vambora. Em um momento onde a Dona Troy está prestes a matar a nossa Ruivinha Bombom, aparece o espírito da Hipólita, impedindo a execução e explicando que tudo o que aconteceu foi planejado. A Artemis precisava matar a Hipólita e não comentar isso com ninguém, porque assim seria um sacrifício feito deliberadamente. Ela estaria sacrificando a sua honra e a rainha das Amazonas de Temícera para que ela pudesse ascender ali ao Olimpo. Ela continua explicando que o brilho nas mãos da Artemis não é uma lembrança de uma assassina covarde, na verdade é um novo tipo de magia que não vem do multiverso sombrio e nem de Hecate, mas sim uma magia exclusiva das Amazonas, e a Artemis acabou virando a guardiã da magia amazona. E é aqui então que a Hipólita acaba decidindo que as três, a Cassie, a Dona e a Artemis, serão as novas embaixadoras da nação amazona. Então, parabéns para elas, são funcionárias oficiais da Embaixada de Temícera. São finalmente servidoras públicas. E elas nunca pisaram na embaixada para trabalhar. Que coisa. Bom, depois dessa one shot tem mais uma história da Artemis Alice que foi lançada nas HQs do Batman. Eu não ia colocá-la no roteiro, mas a Maflor, ou Marina Sandsmark no Twitter, botou uma arma na minha cabeça e falou assim, você vai pôr essa história. E eu fiquei assim, que merda, hein? Não gosto muito dessa história, porque na one shot já foi trabalhada toda a situação da culpa e da depressão da Artemis, e aí a gente volta pra essa história e eles voltam a remoer isso, como se isso já não tivesse sido resolvido. E pra piorar tudo, eles
eles não usam a magia na mão da Artemis. Então é mais uma coisa que foi colocada ali e simplesmente esqueceram de trabalhar. Mas só pra não passar em branco, ela tem toda uma reflexão sobre ter sido usada em um plano maior que o dela. Aí ela começa a cair em outra depressão também. Até que depois ela é mordida por uma cobra e ela alucina horrores e faz metáforas sobre se transformar, onde ela acaba aceitando ali então que ela não foi bem usada. E mesmo que ela tivesse sido usada, ela faria tudo de novo. E logo em seguida ela entra em um conflito com forças militares dos Estados Unidos por conta dos eventos de ataque das Amazonas e o soberano caçando as Amazonas para expulsarem elas dos Estados Unidos por tudo que aconteceu na run do Tom King. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as duas sagas do Tom King, caso você queira assistir e queira sair com depressão. Ou me chamar de lacrador do Twitter, ou identitário também. Me xinguem nos comentários. É bom que engaje o vídeo. E depois disso aqui, a Artemis volta a aparecer em Ataque das Amazonas para ser uma figurante. Ela aparece ali só no fundo mesmo. E depois ela volta a aparecer do Tom King ali e dizendo que a Mulher Maravilha tá trazendo um menino pra ilha. Ai, que pecado. Mas é basicamente aqui que nós encerramos a trajetória de Artemis de Bana Migdal, ou Artemis Grace. Finalmente fiz esse vídeo, finalmente terminei ele, até meu namorado tava me cobrando, eu tava ficando com depressão fortíssima já. Enfim, e assim, pra ser muito sincero com vocês, eu gosto de pouca coisa da Artemis no Rebirth. Na verdade, eu gosto só do design dela e da Mistress. São as únicas coisas que eu acho que foram boas adições para a personagem. Mas ainda assim, é uma personagem do núcleo da Mulher Maravilha que ficou jogada de escanteio. Lá no pós-crise, nós tínhamos muitas histórias da Artemis, onde ela acabou vivendo com a Diana por um tempo, enquanto ela era Mulher Maravilha. Logo em seguida ela morreu. Tivemos a saga dela no inferno, como uma das princesas do inferno, e depois uma caçadora de demônios. E, eventualmente, ela acabou vivendo ali com a Helena Sandsmark e com a Cassie, e virando, inclusive, a mestra da Cassie. Então, ela teve muito contato com a Diana e muito tempo ali pra se desenvolver. Ela era realmente uma personagem recorrente nas histórias da Mulher Maravilha. E hoje em dia, ela é só Artemis Grace, que tá com depressão até hoje, tá com a magia das Amazonas, mas até então nada disso foi mostrado, com exceção da edição 6, se eu não me engano, de Novos Deuses, onde ela e as outras Amazonas acabam usando ali um pouco da magia amazona, mas ainda assim é uma cena tão rápida e tão curta e tão mal explicada que fica meio perdido. E ainda tem mais um detalhe: a Artemis matou a Hipólita e não tivemos até hoje um momento onde a Diana conversou com a Artemis sobre a morte da mãe dela. A mãe dela morreu e não tivemos um momento dela conversando com a Artemis, dela tentando entender por que a mãe dela morreu. Ela simplesmente aceitou. Eu não tenho mais nada pra dizer, a gente só segue. Bom, mas é basicamente isso. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Se você não for inscrito na embaixada, se inscreve, bobo, deixa um like, venha aprender um pouco mais sobre Mulher Maravilha, caso você não conheça nada. Eu tenho diversos vídeos aqui apresentando sagas e apresentando personagens, tanto heróis quanto vilões. Então, entra aqui na embaixada e vem fazer parte você também. Novamente, eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueçam, assistam Heated Rivalry e o BBB. Vamos torcer pra Ana Paula todo mundo junto, porque não tem outra pessoa que pode ganhar. A não ser a Cheyenne. Gosto da Cheyenne também. Ou é a Cheyenne ou é a Ana Paula. Uma das duas.